Ó, quero dar um zelt aqui. São Paulino tá falando, nunca fui rebaixado. Nunca foi mesmo? Vou dar um zelt. Foi ou não foi, professor? Como é que é o corinho? Nunca fui rebaixado, nunca fui rebaixado. E no papel não foi mesmo. Está aí a íntegra do regulamento, nós vamos botar no ar, a íntegra do regulamento do Campeonato Paulista de 90. O São Paulo teria caído, segundo diz a lenda, do Paulista de 90 para o de 91. Sei. Né? Que, aliás, o São Paulo é campeão. Quer dizer, como é que é rebaixado e é campeão no ano seguinte? Mas tudo bem. Minúcias do futebol brasileiro à parte, o que embasa é isso aí. Tá vendo aí o regulamento do Campeonato Paulista de 90? Sei. Lá embaixo, naquele artigo lá embaixo, está escrito assim: não haverá rebaixamento de uma divisão para outra no Campeonato Paulista de 1990. Isso antes do campeonato começar, então. Esse é o regulamento do campeonato em que o São Paulo teria caído. Tá. O regulamento que dizem, do campeonato que dizem o São Paulo caiu, está escrito ali literalmente: não haverá rebaixamento. Isso na teoria. Na prática, o que foi isso? O Campeonato Paulista de 90 tinha 24 clubes. E tinha a intenção do Eduardo José Fará de dar uma enxugada. Então, esse campeonato de 90 foi dividido em 2 grupos de 12. Para o campeonato do ano seguinte, jogariam os 14 melhores. Os 10 piores jogariam no ano seguinte num outro grupo, junto com 4 que vinham da segunda divisão. O que não está claro? Se haveria o tal cruzamento no mesmo ano, se um dos rebaixados, entre aspas, um desses 10... não fosse, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que tinha força política. Se não tivesse cruzamento, não era o mesmo campeonato. Se nem todo mundo tem chance de ser campeão. Então, mas aí colocou aquilo lá no regulamento, porque o que o Fará queria? Ele queria enxugar o campeonato sem grandes traumas. Se os 10 que caíssem não envolvessem os 4 grandes, seria muito mais fácil vender essa ideia. Quem foi atrás desse regulamento aí foi o nosso querido PVC, que levantou a íntegra desse regulamento. E ele tem a opinião de, na época, ele acha que o tal cruzamento já estava meio implícito na cabeça de todo mundo. Eu não me lembro, tanto que a Folha de São Paulo, a gente deu aí a matéria, a Folha falando que São Paulo jogará a segunda divisão, porque a Folha pressupunha que não haveria o tal do cruzamento. É mais ou menos que nem a Copa União de 87, que tem o tal do cruzamento lá, que Flamengo e Inter não foram. Eu lembro muito disso como torcedor. Esse tipo de coisa se empurrava com a barriga no futebol brasileiro. Lá na frente a gente vê. E foi o que aconteceu em 91. Em 91, o São Paulo joga no grupo mais fraco. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, joga todo mundo no grupo mais forte. A fase semifinal foi disputada por 8 times. Tem um ingresso que mandam aqui, professor. Esse ingresso é famoso, cuidado, né? Esse ingresso é falso. É falso? Isso é uma montagem. Não, o Emerson que está perguntando, professor, esse ingresso é verdadeiro ou é falso? Porque isso sempre rola, né? Esse ingresso é falso. Se você botar no Google São Paulo rebaixado, você vai cair num blog, aliás, de um corintiano que fala que esse ingresso é falso. É feito no Photoshop. Ah, é? Photoshop, tá? Segunda divisão aí, Pode essa esquecer, coisa. então. Não tem essa história do ingresso. Então, o que acontece? Em 91, a fase final, 8 times em 2 grupos de 4 para ver quem decide o campeonato. Vem 5 times do grupo forte e 3 do fraco. Entre eles, o São Paulo. Aí, São Paulo e Palmeiras acabam a fase de grupo empatados. E o critério de desempate, que classificou o São Paulo para a final e não o Palmeiras, foi o número de vitórias. Que era um critério desigual, porque enquanto o São Paulo está jogando com os pequenos, o Palmeiras, na primeira fase, jogou com os grandes. É por isso que o Palmeiras não tinha mais vitórias que o São Paulo. Então, o São Paulo acaba até beneficiado nessa história, porque ele vai para a final com o Corinthians e é o campeão de 91, um ano em que ele jogou o que era, teoricamente, a segunda divisão. Agora, eu acho que o que mais embasa o nunca foi rebaixado é que o regulamento do tal do campeonato diz literalmente: não haverá rebaixamento.